curto, pontual, objetivo. O texto na web, ele deve ser assim. Texto para web, ele tem que informar, mas de uma maneira muito mais clara, como se fosse uma imagem. Tem que ser direto, porque as pessoas não leem palavra por palavra. É só você se tomar como exemplo. Quando você lê um texto, você lê palavrinha por palavrinha na web? Eu não. Então é assim que eu procuro escrever. Eu escrevo, acho que o legal é você escrever como se você estivesse contando uma história para um amigo, assim. Normalmente é de um jeito muito mais informal, depende logo, lógico, do veículo. Mas a linguagem é bem mais tranquila, mais leve. O texto para internet, eu acho que ele é conciso, direto, porque as pessoas entram na internet para se informar, para se entreter. Então não pode ser aquela coisa muito rebuscada, igual revista, muito interpretativo, muita informação. Ele quer que responda algumas 6 perguntas. O que, quem, onde, como, porquê. Quer coisa rápida, não está interessado em muito mimimi. Texto na web é direto, conciso, sujeito, verbo, predicado. O texto deve ter um ritmo, de modo que faça o leitor não perceber quão agradável está sendo a leitura e desejar ler o próximo parágrafo. Na verdade, na web, quanto menos texto a gente escrever, é melhor. No entanto, a web não pode existir sem texto, porque o texto existe para complementar a imagem, assim como a imagem existe para complementar o texto na web. No máximo 4, 5 parágrafos. Além disso, ninguém mais lê. A turma já fica incomodada. Ler na tela do computador é algo que quase ninguém gosta. Para que então colocar um monte de textos? Acho que a dica mais importante para escrever na web é escrever em tópicos. Eu sempre procuro organizar o texto por temas, escrever um parágrafo, colocar um tópico, outro parágrafo. É lógico, eles têm que ter coesão entre um parágrafo e outro, mas assim a pessoa ela visualiza de uma forma muito mais fácil e é mais tranquilo acompanhar o texto. Se o título não atrair o olhar, não atrair a percepção do leitor, já é um texto fadado a passar em branco. Não deveria nunca, coitado, nem ter sido escrito. Quem escreve para a web, às vezes fica muito preocupado com o conteúdo e esquece do título. Eu muitas vezes deixo o título assim para a última hora e acabo colocando um título sem graça, mas eu aprendi que o melhor mesmo é você investir um tempo no título, pensar numa coisa bem bacana para chamar a atenção do seu leitor, porque aí você vai ter plateia, aí eles vão ler seu texto e coloca a informação mais importante logo de cara. Eu acho que a imagem é fundamental porque antes da pessoa ler o título, ela vai ver, a primeira coisa é a imagem do texto. Se a imagem chamar a atenção, ela vai continuar lendo a informação, senão acho que ela já para. Na internet tem que ter imagem, todo o texto. Eu acredito que tem que ter imagem. Por menor que seja, por mais ilustrativa que seja a imagem, mas tem que ter, por uma questão de estética mesmo. As pessoas, todo mundo tem um senso de estética muito apurado na internet e por mais que a pessoa não saiba, às vezes inconscientemente aquilo não agrada a ela e não vai prender atenção para o teu texto. Então a imagem é como se fosse um título também, ao mesmo tempo que o título capta a atenção da pessoa, você pode conquistar um leitor pela imagem. A web, ela é feita de imagens. Portanto, não é porque o redator trabalha com texto que ele deve querer apenas usar texto. Se uma postagem conseguir mostrar a informação, passar a informação pautada quase que totalmente na imagem, excelente, excelente. Na verdade, não foi então ignorado o trabalho do redator. O redator, com sua experiência, com sua maturidade, identificou que por imagens poderia passar a informação. Os hiperlinks. Texto na web tem que ter hiperlink, tem que ter link para outras páginas, porque o texto na web ele é curto, mas ele tem que dar a possibilidade para o leitor se aprofundar mais. Então, se você coloca hiperlink, você valoriza o seu texto. Grifar palavrinhas. Tem muitos textos que, às vezes, você começa a ler, só que você está com preguiça e você começa a ler as palavras em negrito, aí você se interessa, entende um pouco do assunto, aí resolve ler o texto inteiro.
o mais interessante é o comentar, porque ela quer mostrar o que ela sabe sobre o assunto, então ela quer passar a opinião e a outra pessoa vai ver, pode concordar ou não, vai passar a dela e aquilo vira um buzz, todo mundo discutindo, às vezes até brigando, mas cada um passando a sua opinião porque ela quer que sobressaia a outra. Acho que as redes sociais favoreceram muito quem tem blog. Às vezes você tinha um blog, assim, você tinha que convidar as pessoas por e-mail, dava uma preguiça de entrar. Hoje não, quando você lê uma coisa que já te agradou a ideia, se você acredita naquilo, você já clica no botão de compartilhar e já tá lá na rede, e é um que clica, e aí tá a importância do título e da linha fina, que é as primeiras palavrinhas que você coloca ali de baixo. Se isso chama atenção, meu amigo, todo mundo vai entrando lá e vai ser um sucesso. Às vezes uma empresa tem um conteúdo, um tema para abordar, mas é muito extenso, mas é muito comprido esse tema. Não daria, ficaria muito chato para colocar ele inteiro em uma única postagem, às vezes. E aí vai do bom senso, do redator, da estratégia de marketing, até mesmo para ter conteúdo relevante por mais tempo. Vai do bom senso, então, fragmentar esse conteúdo, cada um com a sua criatividade, cada um tendo um link que leva o leitor até o próximo.